Olá, aqui é o professor Leandro Campos. Vamos estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento criado em 1948, logo após a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, em resposta à Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra acabou em 1945, esse documento criado em 48, diante dos horrores do que aconteceu, da maior guerra que já aconteceu na história da humanidade, enfim, das atrocidades, que não precisamos aqui lembrar. Então, criada aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, uma data importante logo de cara para você saber, criada em 1948. E não se confunde com outros documentos de outras épocas, tá? Então, esse aqui é aquela criada em 48, DUDH. Tem a sua parte aqui, o preâmbulo, e tem os considerandos, vamos comentar, e depois tem, só rodar aqui rapidinho, os artigos. Então, isso tudo aqui cai em prova. Não só o preâmbulo, não só os artigos, mas também o preâmbulo. Então, aqui no preâmbulo, voltando aqui em cima, tem muita coisa importante. Esses considerandos, são os motivos pelos quais foi criada a DUDH. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, o que podemos destacar aqui? A dignidade da pessoa humana, a dignidade, ela é inerente a todos os membros da família humana, seja você homem, mulher, independente da sua raça, independente do seu credo. Então, a dignidade em todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis. Então, uma informação aqui muito importante: alienar significa transferir para alguém. Então, se eu vendo o meu carro, por exemplo, eu estou alienando esse meu carro. Se eu estou doando o meu carro, eu estou alienando esse carro. Então, alienar é transferir para uma outra pessoa. Bom, os direitos humanos, eles são inalienáveis. Então, o seu direito à vida, o seu direito à integridade corporal, o seu direito, isso não pode ser alienado. Você não pode doar isso para alguém, você não pode vender o seu direito humano para alguém. Ele é inalienável, isso é muito cobrado em prova, tá? Então, todos são iguais, todos são direitos iguais, e os direitos inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, tá? Segundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. Dá uma pausa aqui. Ele está falando do final da Segunda Guerra, tá percebendo? O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos. Aí você está falando aí de o que aconteceu aí com os judeus, com os povos que foram dominados, enfim. E que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano. Então, ele dá uma olhada aqui para o passado, o que aconteceu com o nazismo, o fascismo, e aqui é mais para frente, olha, não queremos que isso aconteça novamente. Então, ele fala, advento de um mundo em que as pessoas, os homens e as mulheres, têm a liberdade de palavra, de crença, e viverem a salvo do temor, a salvo do medo de um outro regime parecido com esse subir aí no mundo e tal. Então, esse é o segundo considerando. O terceiro considerando, ele fala, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Então ele coloca aqui, os direitos humanos são protegidos pelo império da lei. Então a lei é que vai determinar o seu direito, não é o governante. Então, o governante, ele também está abaixo da lei. Quando eu falo império da lei, significa que todos estão abaixo da lei, inclusive o governante. Seja uma república, seja uma monarquia, não interessa. Então, isso evita a ditadura, evita um regime de exceção. Para que
Aí, interessante que ele fala, para que o ser humano não seja compelido, não seja forçado, né, como último recurso a uma rebelião, porque se um tirano, né, se colocar acima da lei, não vai sobrar outra alternativa ao ser humano senão a rebelião contra essa tirania, contra a opressão, uma rebelião. Então, uma forma de evitar isso é colocar a lei acima de qualquer pessoa, acima de todas as pessoas, seja ele um presidente, seja ele um monarca, não importa, tá? Então, o outro. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Então, isso é interessante, né? Os países, na verdade, eles se toleram, né? Esse negócio de um país amigo, um país irmão, o que não sei o que lá. Na verdade, todos os países entre si, eles se toleram. Né? Eles têm interesses próprios, comuns. O máximo que pode acontecer é ter uma parceria, né? Fazer uma união aduaneira, fazer um mercado comum, fazer um tratado de comércio, um tratado de pessoas, enfim, né? De transporte de pessoas. Mas o importante, acima de tudo, é que eles tenham relações amistosas, né? Que isso aí é um barril de pólvora, né? Ver o mundo hoje também, apesar dos pesares, tem muita fagulha aí que pode se incendiar entre determinados países, né? Apesar das relações amistosas. Então, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade, no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Aqui ele está meio que repetindo a coisa, né? Ele ressalta mais uma vez a dignidade da pessoa humana, a igualdade, então ele fala a dignidade no valor da pessoa humana, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, e mais uma vez ele fala a promover o progresso social, visando o futuro, visando o que vem aí pela frente, né? Melhores condições de vida, liberdade. Então ele está repetindo o que ele já falou. Considerando que os países membros se comprometeram a promover em cooperação com as Nações Unidas, os países membros da ONU, na época, eram muito menos do que os que existem hoje, né? Então hoje tem mais de 200 países. Na época, quando a ONU foi criada, não tinha isso tudo, né? Mas uma vez você entrando ali, um país aderindo, ele já vai também se declarar fiel à DUDH, né? A Suíça não faz parte da ONU, né? Aquela história que a Suíça ela é neutra em tudo. Mas é uma rara exceção. Considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal dos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades. Então, os países membros, eles se comprometeram. A partir do momento que um país membro não obedecer a essa DUDH com a sua própria população, ele será instado, será chamado. Olha, você não está cumprindo com aquilo que você prometeu, né? Aí a ONU tem os sistemas lá dentro dela, já é um outro assunto, já foge aqui da DUDH. Mas os países se comprometeram, e os países que foram virando países membros após 48 também, né? Mesma coisa. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Então, apesar de tudo escrito aqui, no sentido assim, olha, leva isso a ferro e fogo, tá? Isso aqui é muito importante, apesar de tudo que está escrito aqui, eu tenho que ressaltar, isso é muito importante. Então, uma compreensão, preciso de uma compreensão comum, que isso seja aplicado na prática, né? Que esses direitos e liberdades são fundamentais. Aí depois ele vem para iniciar os artigos, né? Agora, portanto, a Assembleia Geral da ONU, proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Só é um parágrafo bem grande,
eu vou destacar aqui o que é mais interessante, né? Deu comum todos os povos e todas as nações. Quer dizer, você pode ter uma nação que não faz parte de um país, não tem um país, por exemplo, os curdos, né? Não existe o país Kurdistão. Na verdade, os curdos, a nação que tem um interesse em comum, né? A nação curda, ela está espalhada entre Iraque, Turquia e outro país lá, né? Não existe um país, né, Kurdistão, muito embora eles briguem por isso. Então é uma nação. A nação judaica, os judeus, eles têm agora Israel, né? Agora da Segunda Guerra para cá, coisa que também não tinha, né? Mas o povo judeu é espalhado pelo mundo todo, né? Independente de, inclusive, está na Suíça, que não é um país membro, apesar disso, é uma nação, né? Todos os povos, que aí está ligado a um território, que está ligado a um país, e todas as nações, que não necessariamente ligado a um país e não necessariamente ligado a um povo, ligado a um território, mas que tem interesses em comum, né? O Kurdistão, o povo judaico, né? São grandes exemplos aí. O objetivo de cada indivíduo, né? É um objetivo que cada indivíduo e cada órgão da sociedade. Então não é só o Estado, né? Não é só o Estado proclamado, mas também o indivíduo, cada um, né? Você tem que também obedecer o direito humano de uma outra pessoa, né? E o outro ponto aqui que eu quero destacar que ele fala tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então não apenas os países membros, mas se você está em outro território, em outra seara que não seja um país membro, isso também tem que ser obedecido. Isso já está bem claro, né? Está bem claro. Inclusive territórios sob a jurisdição de um país membro, né? Então a Groenlândia não é um país membro, até porque não é um protetorado, é um território, né, que pertence à Dinamarca. Então a Dinamarca, fazendo parte da ONU, lá na Groenlândia também tem que aplicar a DODH, enfim. Então está bem claro aí, né? Então esse ponto até aqui já tem questão de prova, tá? Já é cobrado em prova, então tem que prestar muita atenção nesses detalhes.